Meu relacionamento com minha sogra Cristina sempre foi difícil. Apesar do maltratamento que recebi ao longo dos anos, agora ela está me pedindo um favor significativo. No entanto, estou seriamente considerando usar o dinheiro para mim mesma em vez de atender ao pedido dela. Deixe-me compartilhar minha história. Sou uma mulher de 33 anos que perdeu o marido em um acidente há 2 meses, o que foi um choque profundo para mim e para meus filhos. Apesar dos desafios, foquei em apoiar meus filhos, o que me levou à decisão de deixar Cristina morar conosco após a morte de Felipe, mesmo que nosso relacionamento nunca tenha sido positivo. Minha sogra nunca me tratou bem, e o pedido recente que ela fez vem após um histórico de desrespeito. Mesmo que ela tenha me incentivado a falar sobre minhas preocupações antes de me desejar boa noite ontem, ela me chamou de assassina, entre outras coisas dolorosas, há apenas alguns dias. Ela até disse a minha filha que ela não servia para nada. Cristina e eu nunca nos demos bem, e meu falecido marido atribuía a isso um comportamento comum entre mães. Eu escondi muitos de nossos conflitos dele para evitar aborrecê-lo. No entanto, a animosidade de Cristina em relação a mim era evidente. Ela tentou me expulsar de casa várias vezes e ameaçou tirar meus filhos, alegando que eu não era apta para ser mãe. Apesar de meus esforços para ser a nora perfeita, Cristina continuou a não gostar de mim por razões irracionais. Eventualmente, aceitei que nada mudaria a opinião dela e escolhi ignorar seu comportamento mesquinho e irracional. Infelizmente, a saúde de Cristina deteriorou e meu maior medo mudou de preservar meu casamento para perdê-lo. Ela havia se mudado para nossa casa 8 meses antes da morte de Felipe, e durante esse tempo, ela se queixava para ele e plantava pensamentos infundados em sua mente. Embora esses argumentos estejam no passado, as memórias permanecem, especialmente as que envolvem meu filho Adam. Meu filho mais velho, Adam, percebeu facilmente as manipulações de Cristina e passou a não gostar dela. Eu o peguei discutindo com ela em várias ocasiões, e ele expressou seu desejo de que ela não morasse mais conosco. Não interferi, pois fiquei aliviada que Adam viu a verdade e era sábio o suficiente para proteger suas irmãs mais novas da influência de Cristina. Após a morte de Felipe e o enterro, as tensões persistiram, e agora, diante de um pedido pesado de Cristina, estou contemplando redirecionar os fundos para meu próprio bem-estar. Inicialmente, tomei a decisão de pedir a Cristina para se mudar, sobrecarregada pelo estresse financeiro e a responsabilidade adicional de sustentar outra pessoa. No entanto, as questões práticas me forçaram a reconsiderar. Pagar por uma enfermeira para estar com ela em seu próprio apartamento era caro, e Felipe se opunha à ideia de colocá-la em um lar de idosos. Apesar dos desafios impostos pela presença de Cristina, ela ajudava com a limpeza e a cozinhar, sendo a última uma fonte de conflito, pois ela afirmava que eu não tinha habilidade na cozinha. Embora fosse irritante no começo, eventualmente deixei que ela assumisse o controle da cozinha, tornando minha vida mais previsível. Minha rotina envolvia suportar insultos sobre minhas habilidades culinárias e de limpeza, consolar meus filhos após os surtos de Cristina, tentar acalmar meu filho Adam e terminar o dia com uma dor de cabeça induzida pelo estresse. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando um advogado me visitou há 6 dias em resposta às nossas conversas telefônicas anteriores. Desesperada por dinheiro, eu esperava por ativos para vender ou usar como garantia. Minhas preocupações financeiras pareciam desaparecer quando herdei uma quantia significativa de Felipe. Este golpe de sorte ofereceu uma tábua de salvação, permitindo-me sustentar minha família, evitar transferir minhas filhas para outra escola e até perseguir meu sonho de iniciar um negócio na área de buffet. Animada, compartilhei a notícia com Adam, que, apesar de sua alegria, insistiu em tirar um ano sabático. Embora eu tenha evitado pressioná-lo, o adverti para não revelar a nova riqueza. No entanto, Cristina acabou sabendo sobre o dinheiro e, surpreendentemente, mostrou um lado mais humano, perguntando quanto eu havia recebido. Essa mudança abrupta em seu comportamento levantou suspeitas, especialmente considerando que ela nunca me havia pedido dinheiro antes da morte de Felipe. Adam, perceptivo como sempre, acreditava que Cristina estava fingindo. Agora, enfrentando incerteza, luto com a ideia de ignorar sua intuição ou abortar a aparente mudança no comportamento de Cristina. A ideia de confrontá-la sobre seu súbito interesse pelo dinheiro me passou pela cabeça, mas, em vez disso, considerei a opção de movê-la de volta para sua casa e retomar a despesa de contratar uma enfermeira. Isso levantava a questão: seria esse um uso prudente do dinheiro? Essa decisão veio logo após meu recente golpe de sorte. A intuição de Adam sobre sua avó provou ser precisa. Tornou-se evidente que sua principal preocupação era o dinheiro que Felipe havia deixado em seu testamento. Consequentemente, tomei a difícil decisão de cortá-la da família, sabendo muito bem que lidar com Cristina nunca foi uma tarefa fácil.
Quando abordei o assunto de sua mudança, explicando que seria melhor tanto para mim quanto para as crianças e que ela poderia receber o cuidado que aparentemente precisava de uma enfermeira, Cristina inicialmente resistiu. Ela expressou sua satisfação em viver comigo, apesar de uma breve discussão durante a segunda conversa. Decidi deixar o assunto de lado, considerando seu comportamento recente e tolerável. No entanto, minha confiança nela foi abalada quando saí há 4 dias para iniciar os primeiros passos de estabelecer meu negócio de buffet. Recebi um pedido para preparar lanches caseiros para um conhecido. Ao retornar para casa com suprimentos, descobri meu quarto em desordem. Após alguma reflexão e confronto, ficou claro que Cristina havia mexido em minhas coisas na minha ausência. A audácia de suas ações me chocou. Quando a confrontei, ela se recusou a revelar seus motivos e negou ter levado algo específico. Embora nada parecesse estar faltando, eu não conseguia afastar a sensação de que ela estava procurando algo entre os papéis no meu quarto. Por enquanto, minha preocupação imediata era a violação da privacidade, em vez de qualquer perda material. Eu precisava focar em construir meu negócio. Tendo entregue os lanches com sucesso e garantido outro trabalho, o mistério das ações de Cristina teria que esperar. Contemplando maneiras de promover meu empreendimento culinário, decidi criar cartões de visita para distribuir entre os vizinhos e até mesmo nos filhos. No entanto, meu foco voltou para o desafio de persuadir Cristina a se mudar. Abordei-a novamente ontem, expressando minha necessidade de espaço pessoal para me concentrar em transformar minha culinária em um empreendimento lucrativo. Inesperadamente, Cristina resistiu, oferecendo-se para me ajudar na cozinha. Apesar de recusar sua ajuda, ela ficou agitada e me apresentou 2 opções: deixá-la ficar e ajudar, ou permitir que ela permanecesse e fosse uma constante fonte de aborrecimento. Ficou evidente que remover minha sogra da casa não seria uma tarefa fácil. Minha determinação em expulsá-la se intensificou após uma conversa com minha filha mais nova, Suzy. Adam, que normalmente a buscava na escola, tinha algo para fazer naquele dia. Suzy questionou por que eu queria que Cristina saísse, revelando que Cristina havia alimentado mentiras, alegando que eu a odiava e não queria nada com ela. Suzy expressou decepção, insistindo que sua avó precisava de cuidados e tempo com a família. Apesar de assegurar a Suzy que Cristina estava apenas brincando, por dentro eu estava furiosa. A constatação de que Cristina estava manipulando meus filhos e os colocando contra mim me deixou enfurecida. Naquela noite, Ada e Cecília perceberam meu humor ao retornarem, apesar das minhas tentativas de esconder. Desculpei-me e fui para meu quarto, pedindo a Adam para cuidar de tudo. Questionei por que Cristina recorreria a tais ações, especialmente porque minha sugestão para ela se mudar era baseada em minimizar problemas e garantir melhores cuidados para ela. Parecia que Cristina estava ultrapassando limites e jogando com meus filhos. Determinada a resolver a situação, decidi que isso não deveria mais permanecer um assunto privado de família. Na manhã seguinte, após as crianças saírem, tive uma confrontação cara a cara com Cristina. Informei-a firmemente que ela se mudaria da casa e fiz arranjos para que ela voltasse ao seu antigo apartamento, que, felizmente, estava vago. Apesar de sua resistência, lembrei que ela estava na minha casa agora, já que tudo havia sido deixado para mim e para as crianças. Sugeri que ela saísse voluntariamente, evitando a necessidade de eu forçá-la a sair, o que resultaria na redução do apoio financeiro que eu estava fornecendo. Cristina respondeu com vários insultos, mas escolhi ignorá-los. Meu foco era sua partida, e eu estava preparada para mostrar minha verdadeira face e ser vista como insensível se isso significasse me livrar do fardo que ela havia se tornado. Ela saiu antes que as crianças voltassem, e inventei uma história para elas, explicando que Cristina havia decidido morar sozinha por um tempo, mas que a visitaria em breve. Embora eu não gostasse de mentir para meus filhos, acreditava que era necessário. Com Cristina fora de cena, senti um enorme peso ser levantado dos meus ombros. Meu plano era dedicar toda a minha atenção aos meus filhos e ao meu trabalho daqui em diante. Pouco mais de um mês depois de deixar a casa, Cristina voltou, causando uma cena e ameaçando problemas se eu não a deixasse ficar naquilo que ela se referia como a casa do filho dela. Para evitar mais distúrbios, deixei-a entrar com a intenção de entender suas motivações. Cristina afirmou que estava ali para ficar e que nenhuma ameaça a forçaria a sair. Então, ela lançou uma bomba, acusou-me de ter manipulado Felipe para deixar tudo para mim e para as crianças, a negligenciando completamente. Ela prometeu provar isso, mesmo que precisasse ir ao tribunal, e ameaçou tirar tudo que eu havia herdado. Suas acusações me deixaram perplexa. Embora eu tivesse considerado a ausência de Cristina no testamento, optei por não questionar o advogado na época.
Felipe deve ter tido seus motivos para excluir a mãe. Talvez ele não esperasse que ela vivesse mais do que ele, especialmente dada sua condição de saúde. No entanto, reconheci que nada poderia ser alterado no testamento, e minha empatia estava se mostrando desafiadora para meu próprio bem-estar. Relutantemente, permiti que Cristina ficasse à noite, assegurando a mim mesma que sua partida seria garantida no dia seguinte. Meu filho, embora insatisfeito com minha decisão, relaxou quando expliquei que a estadia de Cristina seria temporária. Em contraste, Cecília e Suzy ficaram encantadas ao ver a avó, mas minhas reservas persistiram, reconhecendo que Cristina, apesar da conexão familiar, não tinha as qualidades de um bom modelo ou de uma pessoa genuinamente boa. Na manhã seguinte, fui confrontada com uma discussão acalorada entre Cristina e Ada. Minhas filhas pareciam assustadas, o que me levou a intervir. Ao investigar, descobri que Cristina estava questionando Cecília sobre o testamento de Felipe. Adam, que ouviu a conversa, interveio e disse a Cristina para parar com aquele interrogatório. Em resposta, Cristina levantou a voz e ameaçou nos despejar, a mim e a meu filho, uma vez que ela provasse que eu havia manipulado o testamento. Enfurecida pela audácia de Cristina e seus comentários dolorosos em relação aos meus filhos, eu havia atingido meu limite. Rapidamente tirei meus filhos de casa, levando-nos até o tribunal para solicitar uma ordem de restrição contra Cristina. Depois de deixar meus filhos no colégio, voltei para casa para confrontar Cristina, informando da ação legal que eu havia tomado. Deixei claro que sua permanência na casa não importaria, uma vez que a ordem de restrição estivesse em vigor. Com isso, saí do quarto. Cerca de meia hora depois, ouvi ela sair, aliviada por ela ter ao menos o bom senso de cumprir a ordem do juiz. Cristina provou ser só conversa e nada de substância quando confrontada com uma posição firme. Finalmente, desfrutei de uma semana de paz de espírito, até que Cristina começou a ligar excessivamente. Escolhendo ignorar a maioria de suas chamadas e até bloqueá-la, encontrei algum alívio. No entanto, ela recorreu a ligar por telefone fixo e, quando atendi, descobri que era a enfermeira que cuidava de Cristina, informando-me sobre o agravamento de sua saúde. Aconselhada a levá-la ao hospital devido ao aumento da pressão arterial, enfrentei mais uma reviravolta inesperada. Suspeitei que a crise de saúde de Cristina pudesse ser mais um estratagema para me manipular a trazê-la de volta, mas decidi verificar. Após acompanhá-la ao hospital, ficou claro que sua condição era genuína. Pela primeira vez desde que conheci Cristina, senti genuína pena dela. O médico explicou que ela precisaria de uma estadia prolongada no hospital e de atenção 24 horas por dia, mas ela não tinha seguro de saúde. No entanto, o custo estimado do tratamento dela apresentou um dilema. Eu já havia alocado uma quantia significativa do dinheiro que Felipe deixou para a educação dos nossos filhos e para construir meu negócio. Se eu usasse esse dinheiro para o tratamento de Cristina, sobraria pouco para minha família. A única alternativa era recorrer aos fundos que eu havia reservado, uma decisão da qual eu não estava segura. Equilibrar minhas responsabilidades para com minha família e reconhecer Cristina como a mãe de Felipe e a avó das crianças complicava as coisas. Sentindo-me confusa, busquei conselhos de outras pessoas, e embora Cristina tivesse causado problemas na minha vida, eu não poderia facilmente abandoná-la. Ainda perplexa, discuti a situação com Ada, buscando sua perspectiva. Surpreendentemente, ele demonstrou hesitação em cobrir as contas de Cristina, considerando o tumulto que ela causou e poderia causar no futuro. Chocada com a resposta de Ada, reconheci meu desejo de que Cristina se recuperasse, mas questionei se era minha responsabilidade lidar com sua situação. Apesar dessa conversa, continuei em conflito sobre como proceder. Refleti sobre a dependência de Cristina em Felipe e a transferência dessa responsabilidade para mim. Eventualmente, tive uma discussão com o médico no dia seguinte. Relutantemente, concordei em contribuir com as despesas hospitalares de Cristina. Quando a procurei, ela parecia exausta e abatida, mas permaneci firme em minha decisão. Deixei claro que, embora não quisesse cobrir todas as suas despesas hospitalares, estava disposta a pagar uma parte substancial. A condição, ela teria que concordar em deixar eu e minhas crianças em paz. Durante uma entrega do buffet, ouvi um cliente discutindo sobre uma instalação de cuidados para idosos em um estado próximo. Intrigada, pesquisei sobre o local e decidi que, uma vez que Cristina se recuperasse, aquela seria sua nova residência. Forneci a ela todos os detalhes necessários. Eu esperava que ela considerasse a ideia, mas o silêncio inicial de Cristina deu lugar a lamentações sobre a morte de Felipe e ela retomou os insultos. Mesmo em seu leito de morte, ela não demonstrou consideração por mim.
Cristina então exigiu que eu pagasse todas as contas, justificando que Felipe havia sido responsável por ganhar o dinheiro, afirmando que agora o dinheiro era meu. Eu critiquei a teimosia dela, mas permaneci impassível, acostumada às suas palavras dolorosas. Ela tentou usar chantagem emocional, mencionando meus filhos e Felipe, mas eu me mantive firme, considerando deixar o destino dela ao acaso. Cristina me ligou de volta, relutantemente concordando com minhas condições. Devido à ordem de restrição, ela não poderia se aproximar de mim ou dos meus filhos de qualquer forma. Cristina foi liberada após 9 dias, e o médico recomendou vigilância constante. Por uma semana, ela ficou comigo e com as crianças, e quando os arranjos para sua partida foram finalizados, senti uma pontada de angústia ao notar um leve toque de tristeza e ódio nos olhos de Cristina ao partir, mas permaneci resoluta em minha decisão. Era tarde demais para voltar atrás. Quase 2 décadas de casamento e Cristina escolheu nos tratar como uma família só agora. Pela primeira vez, as emoções dela não eram mais minha preocupação. Garantindo que Cristina recebesse o depósito restante destinado ao seu senhorio, inicialmente alocado para uma estadia de 1 mês, eu incentivei a guardar o dinheiro para emergências. Não assumi a responsabilidade de gerenciar as finanças dela, cortando quaisquer laços futuros. Quando perguntei sobre a possibilidade de visitas, Cristina respondeu com uma risada maliciosa e uma recusa brusca. Achei a resposta dela satisfatória, precisando apenas inventar uma desculpa adequada quando meus filhos inevitavelmente perguntassem sobre a avó. Surpreendentemente, eles não perguntaram, e a semana sem a presença de Cristina foram pacíficas. A última vez que vi Cristina foi no dia em que ela partiu para o asilo. Ela saiu sem olhar para trás, mas as palavras que trocamos antes de sua partida ecoam em minha mente até hoje. Ela me lançou um olhar gelado e disse, com uma voz amarga, "Você pode ter ganhado desta vez, mas o que está por vir, você não poderá controlar. Lembre-se, o sangue sempre fala mais alto." Essas palavras me deixaram inquieta, mas decidi enterrá-las junto com a culpa que ainda sentia. As semanas seguintes foram um sopro de alívio, e meu negócio de buffet floresceu, trazendo a estabilidade financeira que tanto precisava. Adam estava mais tranquilo, e minhas filhas, mais felizes do que nunca. Parecia que finalmente tínhamos nos livrado da sombra de Cristina. Então, numa tarde enquanto estávamos preparando um almoço em família, a campainha tocou. Quando abri a porta, fui recebida por 2 homens de terno, segurando documentos legais. Cristina, mesmo distante, tinha deixado um último presente, uma ação judicial contestando o testamento de Felipe. Alegava manipulação, coerção e uma série de outras acusações que, se provadas, poderiam me deixar sem nada. A tensão voltou à minha vida com força total. À medida que o processo avançava, fui confrontada com velhas mágoas, escavadas e expostas diante de um tribunal. Cristina, debilitada, mas ainda cruel, testemunhou contra mim com uma malícia que parecia renascer. Ela revirou cada detalhe de minha vida, tentando destruir tudo que eu havia construído desde a morte de Felipe. No entanto, o que Cristina não sabia era que, ao longo dos meses, meus filhos haviam finalmente compreendido o tipo de pessoa que a avó realmente era. Durante o julgamento, Adam e Suzy foram chamados a testemunhar, e suas palavras foram decisivas. Eles descreveram, com detalhes dolorosos, a manipulação emocional e as mentiras que Cristina havia disseminado durante anos. A expressão no rosto dela quando viu as próprias palavras de veneno voltarem para ela, essa foi a última vez que a vi quebrar. No fim, o tribunal decidiu a meu favor. Cristina perdeu a ação e, com ela, a última chance de exercer controle sobre minha vida. Ela não tinha mais forças para lutar, e eu, pela primeira vez, senti um verdadeiro senso de liberdade. Naquela noite, após a vitória, me sentei no silêncio da minha cozinha, refletindo sobre tudo o que havia passado. Depois de alguns dias o telefone tocou. Atendi e era a enfermeira que cuidava de Cristina no asilo. Ela falou, "Sinto muito, senhora", ela disse, "mas Cristina faleceu há algumas horas." Ela pediu para lhe dizer que, apesar de tudo, ela amava Felipe mais do que a própria vida, e por isso, ela nunca iria perdoá-la. Desliguei o telefone com um misto de alívio e tristeza. Cristina havia perdido a última batalha, mas suas palavras finais não conseguiram me atingir como ela esperava. Ao invés disso, percebi que, pela primeira vez, estava finalmente livre para viver minha vida sem as correntes do passado. Com Cristina fora de cena para sempre, decidi que era hora de deixar as feridas cicatrizarem de verdade. Continuei a me concentrar em meus filhos e no meu negócio, e, pouco a pouco, a vida começou a ganhar um novo brilho. Felipe sempre estará em nossas memórias, mas as sombras que Cristina lançou sobre nós desapareceram junto com ela.